Sabe, quando um exame de imagem mostra uma massa num rim, uau, um relógio começa a correr na hora. Tanto para o paciente quanto para o médico, é o começo de um período de muita, mas muita incerteza. Mas, e se a gente pudesse transformar essa dúvida toda num plano de ação bem claro? É isso que a gente vai ver agora, como um sistema de pontuação bem inovador conseguiu trazer luz para um dos diagnósticos mais difíceis da medicina. Pois é, tudo começa exatamente aqui, com uma sombra, uma mancha que não devia estar ali, numa tomografia. E aí, na mesma hora, vem aquela avalanche de perguntas, né? Será que é câncer? É do tipo agressivo? O que a gente faz agora? E o problema é que, por muito tempo, as respostas para isso, bom, elas simplesmente não eram claras. O que sobrava era ansiedade e muita especulação. E agora, se prepara porque esse número é surpreendente. As fontes mostram que de 20 a 30% dessas massas pequenas nos rins, aquelas que tiram o sono de todo mundo, acabam sendo benignas. É isso mesmo, elas não são câncer. E isso escancara o tamanho do problema. Como é que se diferencia o que é inofensivo do que é perigoso, sem já partir para uma cirurgia gigante de cara? Essa incerteza toda acaba levando a uma encruzilhada. E que encruzilhada difícil. Pensa bem, de um lado, a opção de esperar para ver, mas com aquele fantasma de um câncer perigoso crescendo sem ninguém fazer nada. Do outro, partir para a cirurgia, correndo o risco de tirar um tumor que era benigno, ou pior, remover um rim inteiro sem necessidade. São duas opções e as duas têm um peso enorme. Então, é aqui que a nossa análise começa. Porque antes de existir um sistema padrão para todo mundo, tomar essa decisão era quase um jogo de adivinhação. Um palpite bem informado, claro, mas ainda assim um palpite arriscado, que dependia muito da experiência de cada cirurgião. O X da questão era a linguagem. Pensa só, não existia um jeito único, universal, de descrever o que se via no exame. Então, o que para um médico era um tumor complexo, para outro, em outro hospital, podia ser padrão, algo do dia a dia. E essa falta de um padrão tornava tudo muito difícil. Era quase impossível comparar casos ou seguir uma mesma linha de raciocínio. Então, para resolver isso, a solução tinha que ser bem radical. Era preciso criar do zero uma forma totalmente nova para os médicos não só conversarem sobre o que viam, mas, e isso é crucial, quantificarem aquilo. Era preciso criar um vocabulário que todo mundo entendesse. E olha só, essa citação dos criadores do sistema, os doutores Kutikov e Oso, resume a urgência da coisa perfeitamente. Eles perceberam que era fundamental ter um sistema objetivo, sabe? Algo que qualquer médico, em qualquer lugar do mundo, pudesse usar e chegar na mesma conclusão sobre a anatomia daquele tumor. E a solução que eles criaram foi essa aqui, o Score de Nefrometria RENAL. É um nome técnico, mas a ideia é genial. Pensa num acrônimo que funciona como se fosse um boletim escolar para o tumor, dando uma nota para a anatomia dele. Vamos decodificar isso letra por letra. Ok, o R é de raio. É o mais direto de todos, o tamanho do tumor. É bem simples. Tumores pequenos, com menos de 4 centímetros, ganham 1 ponto. Se tiver entre 4 e 7 centímetros, leva 2 pontos. E os grandões, com mais de 7 centímetros, 3 pontos. Simples assim. Vamos para o E de esofítico ou endofítico. Para entender fácil, pensa num iceberg. Um tumor esofítico é aquele que cresce para fora do rim, sabe? Como a ponta do iceberg que a gente vê. É mais fácil de chegar e tirar, então ganha só 1 ponto. Já um tumor endofítico cresce para dentro do rim, como a parte gigante do iceberg que fica debaixo d'água. Bem mais complicado de operar e por isso leva 3 pontos. A letra N vem de nearness, que em inglês quer dizer proximidade. Aqui, a gente está medindo quão perto o tumor está das partes mais importantes do rim, tipo o sistema que coleta a urina e os vasos sanguíneos principais. Se o tumor está longe dessa área nobre, a cirurgia é mais segura e ele ganha 1 ponto. Agora, se ele encosta ou invade essa região super delicada, o risco sobe muito e a nota é 3. Chegamos no A, de anterior ou posterior. E atenção, porque essa letra é diferente, ela não vale pontos. É só uma letrinha que vai no final da pontuação. A, se o tumor está na frente do rim, P, se está atrás. É uma informação super importante para o cirurgião planejar a cirurgia, mas não aumenta a nota de complexidade do tumor. E por último, o L, de localização. Se o tumor está nas pontas do rim, em cima ou embaixo, o acesso é mais fácil, então 1 ponto.
Agora, se o tumor está bem no meio, no coração do rim, cruzando a linha central, aí o desafio cirúrgico é máximo e ele leva 3 pontos. Então, no final, a gente soma os pontos de R, E, N e L. E pronto, temos um número, um placar final que diz de forma clara e objetiva o quão complexa é a anatomia daquele tumor. Só que descrever a anatomia do tumor era só o começo da história. O verdadeiro poder desse sistema, a grande virada, estava prestes a acontecer, quando os pesquisadores foram de apenas descrever o tumor para tentar prever o que ele iria fazer. A equipe de pesquisa teve um estalo. Eles pensaram, espera aí, a anatomia talvez não seja só sobre a dificuldade da cirurgia. Eles levantaram uma hipótese. Será que a forma, o tamanho, a localização do tumor, será que tudo isso não dá pistas sobre a biologia dele? A pergunta era, tumores maiores, mais centrais, mais para dentro, seriam eles mais propensos a serem do tipo maligno e agressivo? Para testar essa ideia, eles criaram um modelo de previsão, uma ferramenta chamada nomograma. O que eles fizeram foi o seguinte. Primeiro, pegaram a nota do tumor no score RENA. Depois, adicionaram 2 informações cruciais do paciente, idade e gênero. Juntando esses 3 dados, o modelo conseguia calcular uma probabilidade, uma porcentagem específica, daquele tumor ser um câncer agressivo de alto grau. Olha, criar um modelo desses dentro de um hospital já é um baita avanço. Mas para ele ser realmente útil no mundo todo, ele precisa passar pelo teste de fogo da ciência, a tal da validação externa. E o que isso quer dizer na prática? Significa que um outro grupo de cientistas totalmente independente em outro hospital, talvez até em outro continente, pega aquele modelo original e testa nos seus próprios pacientes. Se o resultado bater, se funcionar do mesmo jeito, aí sim a gente tem a prova de que a ferramenta não foi um golpe de sorte, é a prova de que ela é forte, confiável e pode ser usada no mundo todo. E foi exatamente isso que aconteceu. A equipe original lá do Fox Chase Cancer Center nos Estados Unidos publicou o seu modelo. E do outro lado do planeta, na China, pesquisadores da Universidade Fudan resolveram botar a ferramenta à prova. Eles pegaram os dados de quase 400 pacientes deles e usaram o modelo americano para ver se ele acertava a agressividade dos tumores na população de lá. E o resultado foi simplesmente brilhante. A gente mede a precisão de um modelo desses com uma estatística chamada AUC. Para se ter uma ideia, um AUC de 0,50 é a mesma coisa que tirar a cara ou coroa, é chute puro. O modelo original conseguiu um AUC de 0,73, o que já é muito bom. E o resultado do teste lá na China? Pasmem, 0,73, exatamente o mesmo número. Foi uma confirmação espetacular de que a ferramenta funcionava de verdade, em qualquer lugar. Ok, mas o que tudo isso significa na prática, no mundo real? Para aquele médico e para aquele paciente olhando para aquela sombra assustadora no exame? Significa uma mudança total de paradigma. A gente saiu de um jogo de adivinhação para uma orientação baseada em dados concretos. Por décadas, a realidade era essa que a citação da pesquisa original descreve. Conseguir casar o tratamento certo com o tipo certo de tumor era um objetivo elusivo, algo muito difícil de alcançar. Os médicos faziam o melhor possível, mas com pouca informação na mão. Mas agora, os dados estão iluminando o caminho. Ferramentas como o score renal e esse modelo de previsão dão probabilidades concretas. Claro, a incerteza não some 100%, mas ela vira um risco que a gente pode medir. Em vez de um médico dizer, olha, parece complicado, agora ele pode dizer, com base nesses dados, a chance de ser agressiva é de 17%. A diferença é gigantesca. E tudo isso nos leva a uma última pergunta para a gente pensar. Essa história que a gente viu foi sobre um problema muito específico, o câncer de rim. Mas o princípio por trás dela? Esse é universal. Ao criar uma linguagem comum e usar dados para transformar o que a gente vê em previsões, esse campo da medicina mudou completamente. E a questão que fica é, em que outras áreas da medicina, ou fora dela, uma abordagem parecida com essa poderia também transformar incerteza em clareza e, finalmente, em ação?